Olá, professor! Olá, professora! Tudo bem? Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e trabalho com formação de professores. Abri um canal chamado Edu Educação e quero discutir com você nesse canal sobre o trabalho em sala de aula e as estratégias que podemos utilizar. Fiz um bloco de vídeos e nesse primeiro bloco eu estou discutindo sobre a interpretação textual. Esse é o meu segundo vídeo. No primeiro, eu discuti o papel da leitura e como ela pode ajudar na interpretação de texto. Nesse segundo vídeo, que é o vídeo de hoje, eu vou trabalhar como se faz, como se aprende a realizar uma interpretação textual. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista e vem comigo. No meu primeiro vídeo, eu encerrei com uma pergunta bem pertinente. E aí, professor? E aí, professora? Como que se faz uma interpretação de texto? Eu entro dentro da sala, trago um texto, entrego para os meus alunos e falo assim, leiam e respondam as questões. É isso? Eu entrego um texto, deixo eles lerem sozinho. O que eu faço? Faço uma discussão depois para corrigir? Quais as estratégias que você utiliza? Pense um pouquinho e agora vamos conversar o que eu e você pode fazer lá na sala de aula para ajudar o aluno a melhorar nas suas interpretações de texto. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, antes de adentrar aí para a interpretação de texto. Quando a gente propõe uma interpretação de texto, há dois tipos de leitura, tá? A leitura em voz alta e a leitura silenciosa. E aí, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Qual o objetivo da leitura em voz alta e qual o objetivo da leitura silenciosa? Eu utilizo a leitura em voz alta quando o meu foco é a fluência. Eu quero ouvir o aluno, eu quero desenvolver a fluência dele. Então, eu peço uma leitura em voz alta. Quando eu quero que o aluno se concentre para responder as questões de um texto, para que ele se concentre numa leitura do texto, para entender o que está escrito ali, eu faço uma leitura silenciosa. Quando o meu aluno faz uma leitura em voz alta, ele explora, além dessa fluência leitora, ler um pouco mais rápido, porque quanto mais ele lê mais rápido. Ele também vai prestar mais atenção nos sinais de pontuação. Então, ele vai pensar na entonação que ele tem que dar quando é uma pergunta. Ele vai pensar que, às vezes, ele tem que colocar sentimento quando é um ponto de exclamação. Ele vai ver quando ele vê a vírgula, ele vai entender que tem que dar uma pausa. O ponto final, essa pausa maior ainda. Então, a leitura em voz alta ajuda nessa organização. Porém, a leitura silenciosa é a leitura da concentração. Porque quando o meu aluno lê em voz alta, muitas vezes ele fica pensando no que ele vai ler, ele fica concentrado para ele ler corretamente. Então, as entrelinhas do texto e o que está acontecendo dentro do texto, talvez ele não consiga ter uma concentração tão grande. Por isso, a leitura silenciosa ela é muito importante quando eu vou trabalhar a interpretação de texto. Então, Eduardo, você está querendo me dizer que quando eu vou trabalhar a interpretação de texto, eu trabalho leitura silenciosa? Sim, mas eu também posso trabalhar a leitura em voz alta. Eu não preciso ter uma única, um único tipo de leitura. Eu preciso explorar a leitura. Né? Então, eu posso inicialmente propor a leitura silenciosa, que é o momento do aluno se concentrar com o texto, é o momento do encontro dele com o texto, dele criar um elo.
Depois disso, eu posso propor outras leituras, né? E essas leituras podem ser em voz alta. Posso pedir para cada um ler um parágrafo, pode pedir para uma determinada fila cada um ir lendo na sequência, mas seguindo os parágrafos. Posso dizer, fulana, você agora, ciclano, você. Eu vou arrumando estratégias e aí eu vou percebendo como meus alunos estão lendo na sala de aula. Aprendi no primeiro vídeo que a leitura ela é fundamental e quanto mais eu explorar, vai ser melhor. Mas eu não posso esquecer que a leitura silenciosa também é muito importante. Então, meu primeiro foco, meu primeiro elo com uma interpretação de texto precisa ter a minha concentração, né? Porque nas outras leituras eu posso discutir e posso perceber se aquelas minhas percepções estavam corretas ou não. Então vamos lá, mais um pouquinho que eu quero falar com você. Quantas vezes lemos um texto? Não existe uma quantidade certa para ler um texto. O que não pode, eu achar que apenas uma vez que eu ler um texto, eu vou conseguir responder as questões de uma interpretação. Isso é um erro muito grave e que acaba se perpetuando dentro do espaço escolar. Um texto precisa ser lido várias vezes, né? A primeira vez que eu leio um texto é para mim conhecer aquele texto, né? Para mim fazer uma conexão com ele, para mim fazer uma relação, para mim entender um pouquinho do que o texto trata. Quando eu vou responder as questões, eu preciso retomar o texto, eu preciso ler o texto novamente, né? A cada questão eu vou procurando e eu tenho que ler o texto mais de uma vez. E a terceira vez é quando eu vou verificar se aquelas respostas que eu coloquei estão exatamente corretas. No mínimo, 3 vezes eu leio um texto. Posso ler mais vezes? Claro que pode. Lembra que eu falei que inicialmente eu posso fazer uma leitura silenciosa, depois eu posso fazer um jogo de leitura, pedindo para cada um ler um parágrafo. Isso vai contabilizando. Quanto mais a criança tem contato com a leitura, mais ele vai percebendo em alguns detalhes. Posso fazer discussão durante as leituras? Eu li um texto, tiro dúvidas? Sim, pode. É muito importante eu explorar a leitura de diversas formas. E como que eu realizo um estudo do texto? Né? A gente vê que é muito comum na sala de aula o professor chegar, dar um texto para as crianças, pedir para as crianças lerem e responder as questões. E uma coisa que não é muito foco é o trabalho da criança estudar, marcar aquele texto, né? A gente percebe que quando a gente está na universidade, a gente faz um estudo do texto, porque a gente quer ler, a gente quer grifar o que é mais importante. Isso a gente aprende lá na universidade, sendo que isso deveria ser aprendido lá nas séries iniciais. Eu preciso grifar meu texto, eu preciso marcar o meu texto, eu preciso fazer marcações do que eu estou compreendendo, das respostas que eu estou encontrando das minhas questões. Isso vai me ajudar a me organizar dentro da minha interpretação textual. Então, trabalhar um texto sem fazer grifos, sem fazer marcações, não é um estudo de texto. Né? E isso vai só atrapalhar o meu aluno, porque assim, se eu faço marcações no texto, eu estou ajudando ele a se encontrar no texto, a ele encontrar a resposta e já marcar ali. E eu ensino ele a organizar essas ideias. Eu preciso, na verdade, traçar estratégias para que o meu aluno aprenda a estudar o texto. Porque se eu só jogar um texto, ele vai ler rapidão, vai colocar qualquer resposta, pronto, e acabou. E quanto mais eu faço um trabalho com foco sobre o texto, eu faço que a criança entenda que quando ela está diante de um texto, ela precisa realmente estudá-lo. Eu trouxe aí uma pequena quadrinha, né, para a gente aprender como que a gente faz essas marcas dentro do texto, né? Então eu trouxe aí, ó, a casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó.
Embaixo eu coloquei algumas questões. Então, primeiro, a criança vai ter um encontro com o texto, ela vai fazer a sua leitura, né? Que pode ser a leitura silenciosa. Ela, nesse primeiro momento, ela não precisa ter as questões. Depois, eu posso fazer atividades de leitura, né? Pedir para cada um ler um versinho, porque esse texto, a quadrinha, ela é dividida em versos. Cada um lê um versinho e eu vou escolhendo diferentes estratégias. Então, eu faço a leitura silenciosa, leitura em voz alta. E aí é o momento do estudo do texto. O momento que a criança tem as questões. E aí ela também vai ler o texto e procurar a resposta certa. Então, quando a criança chega na primeira questão, ela tem lá: quem mora na casinha? Ela tem que voltar no texto para poder ler. Então, ela tem lá: a casinha da vovó. Se a casinha é da vovó, a vovó mora ali. Então, quem mora na casinha é a vovó. Então, eu circulo, eu marco vovó. Isso vai me ajudar, porque quando eu for colocar a resposta da minha questão, eu vou me organizar, eu vou copiar o que está escrito no texto. Eu não preciso somente marcar, eu posso até enumerar, colocar ali o número 1, deixar uma marquinha mostrando que é a resposta da primeira questão. E aí eu passo para a segunda questão. Por que o café está demorando? Aí eu volto a ler. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. A resposta é que não tem pó. Por isso que o café está demorando a sair. Então eu marco, não tem pó. Deixo aí registrado no cantinho número 2 para eu poder depois responder essa questão. Se eu já estiver respondendo ali, eu já vou prestar atenção no texto escrito e copiar a resposta. Isso vai auxiliar a criança na transcrição. Às vezes a gente tem crianças que erram muito, né? E quando ela faz esse trabalho de marcar e depois escrever, vai começar a diminuir essa questão do próprio erro, porque ela vai se concentrar nas palavras que estão escritas. A terceira questão é o que tem em volta da casinha. Ele volta novamente no texto. A casinha da vovó cercadinha de cipó. Então, o que está em volta é o cipó. E aí eu circulo o cipó para mim poder responder. Certo? É dessa forma que a gente faz as questões explícitas, marcando no texto e tentando encontrar. Vocês perceberam, se eu fizer uma leitura silenciosa, se depois eu trabalhar em voz alta para estimular a leitura, e se depois em cada questão eu voltar para o texto, olha quantas vezes a criança teve o contato com o texto. Sendo que depois que a criança faz a leitura do texto e responde as questões, é necessário fazer a discussão com toda a classe. E nesse momento eu volto nas questões, cada um vai colocando as respostas que deram e eu vou confrontando as respostas. É um momento de verificação. É o momento que o aluno vai olhar e ver se as respostas que ele marcou exatamente estão corretas ou não. Aí fica a seu critério, professor, porque às vezes ele pode só marcar no texto, esperar a discussão para depois transcrever as respostas, como ele pode já ir respondendo, fazendo as marcações e responder. É legal ter a discussão é fundamental. Então eu aconselho para você que principalmente quando está começando nas séries iniciais, faça a marcação no texto, estabeleça uma discussão para que ele possa perceber se ele marcou certo ou errado, que ele possa marcar as respostas certas e aí ele transcreva para o texto. Para o texto não, desculpa, transcreva para as respostas das questões. Continuando aí. Quando ensinamos a fazer a interpretação textual. Quando? Quando será que eu ensino a fazer uma interpretação textual? Primeiro ano? Somente quando a criança está alfabetizada? Eu aprendo, ou melhor, eu ensino a interpretação textual
desde a educação infantil, desde que eu começo a contar história para as crianças pequenas. Porque quando eu conto uma história e eu faço perguntas, eu faço questionamentos, eu estou ensinando a interpretação textual de forma oral. Então, a interpretação textual ela é fundamental dentro da sala de aula. E ela nasce através da interpretação oral. Esses questionamentos que nós, professores, fazemos durante uma leitura de uma história ou depois de uma leitura de história é fundamental, porque ele estabelece e mostra para a criança esse início da interpretação textual, porque a vida escolar ela se baseia nesse processo de interpretação textual e ela está presente em todas as disciplinas. Agora, como eu trabalho as questões implícitas? Porque eu sei que tem questões explícitas e as questões implícitas. E aí eu trouxe um outro textinho, né? Que ele é até um pedacinho de uma musiquinha muito conhecida pelas crianças e que ele diz assim, ó: o elefantinho queria voar. A mosca disse: você vai cair. O elefantinho teimoso voou, voou e caiu. E aí você vai fazer leitura silenciosa, pensar em diversas estratégias para trabalhar a leitura em voz alta e depois vai para as questões. E aí eu tenho a primeira questão. Qual é o sonho do elefantinho? Eu volto lá no texto. O elefantinho queria voar. Uma questão explícita. Então eu só marco lá. Posso pintar, ensinar a criança a pintar de amarelinho quando for explícito. E eu tenho uma segunda questão. Por que o elefantinho caiu? Se é implícito, é mais difícil. Só que o implícito eu também tenho que ensinar. Eu preciso explicar para o meu aluno como eu encontro o que está nas entrelinhas do texto. Eu volto lá, eu preciso saber por que o elefantinho caiu. Então eu leio. O elefantinho queria voar. A mosca disse: você vai cair. O elefantinho teimoso voou, voou e caiu. Eu percebo que nas linhas não está me dizendo, mas nas entrelinhas eu posso pensar assim: quando a mosca diz você vai cair, significa que ele pode ser pesado, grande, por isso que ele ia cair. Significa que ele não tem asas para voar e aí ele ia cair. Então eu posso pensar nisso. Então o que me faz pensar? A frase da mosca: você vai cair. E aí eu faço uma marcação diferente, que pode ser de uma outra cor, que pode ser só um grifo, né? Para mim poder mostrar para a professora que quando a gente entrar nas discussões, eu falo, essa resposta não está no texto, mas nas entrelinhas, nesse pedacinho aqui, eu percebo que ela quis dizer isso. E é assim que a gente vai fazer. Então, nós na sala de aulas precisamos mostrar para os nossos alunos. Há questões que eu vou ler o texto e eu vou encontrá-las. Outras, eu vou ter que me concentrar. Porque ela vai estar lá nas entrelinhas do texto. E eu preciso pensar. Isso é muito importante. Principalmente para você, professor, que está na sala de aula. Quando eu tenho provas externas, 50% de uma prova externa é questões implícitas. E quando eu só pego questões, interpretações de texto da internet, muitas vezes só são questões explícitas. E por isso, por eu não ter um foco de trabalho envolvendo o que é implícito e explícito, muitas vezes eu percebo que a criança não consegue desenvolver, porque o implícito é muito mais difícil. Precisa de uma concentração e uma compreensão melhor desse texto. E por isso, quanto mais eu exploro, e quanto mais eu leio esse texto, e quanto mais eu discuto esse texto, vai facilitar essa compreensão.
devo usar o PIFA? Lembra na minha aula passada que eu falei sobre o método do PIFA? E o que é o PIFA? PI são processos de intervenções e o FA, o facilitador da aprendizagem. Em que momento que eu usei o PIFA nessas propostas de atividades deste vídeo? Quando eu escolho o tipo de leitura, né? Então, assim, quando eu escolhi o tipo de leitura agora, vai ser leitura silenciosa, porque o meu objetivo é concentração. Agora vai ser uma leitura em voz alta, porque eu quero observar e escutar o nível de fluência dos meus alunos. Quando eu também penso na execução de várias leituras, né? Porque aí eu estou nesse momento traçando estratégias para essas crianças dominarem mais a leitura dessa história. Quando acontece a interpretação oral durante uma leitura de uma história, eu estou usando o PIFA. Primeiro, eu penso num processo, pensei na minha história, eu marco, nesse cantinho aqui eu vou fazer tal pergunta, nesse cantinho eu vou fazer outra pergunta. Então, eu estou pensando em processos de intervenção. Quando eu penso em atividades e penso como ela vai ser, como eu vou esmiuçar a atividade, eu estou facilitando essa aprendizagem, tá bom? Outra coisa, quando eu estabeleço marcas nesse texto, aí eu estou pensando no facilitador da aprendizagem. Vocês estão me entendendo? Processos de intervenção é quando eu penso, quando eu vou fazer algo para ajudar ali meu aluno. E quando eu crio uma estratégia como marcar as respostas no texto, eu estou facilitando essa aprendizagem, estou deixando essa aprendizagem mais clara, que nós, dentro da sala de aula, não podemos falhar com isso, porque professor é estrategista. E quando eu trago discussão das questões explícitas, implícitas de um texto, quando eu gero discussão, também eu estou pensando em processos de intervenção, porque dentro dessa discussão eu vou estar guiando e vou estar facilitando a aprendizagem do meu aluno. Há estratégias para se trabalhar a interpretação de texto? Sim! E essas estratégias vão ser exploradas no meu terceiro vídeo. E eu peço para você, professor, me acompanhar no canal Edu Educação. Muito obrigado e continue ligadinho no nosso canal. Um abraço, professor. Um abraço, professora.